Olá, vamos falar hoje sobre como se livrar de uma equipe conflituosa de uma vez por todas. Primeiramente, eu queria refletir com vocês. Quando você tem um conflito dentro da sua sala de aula entre crianças, como é que você resolve? Eu acredito que possivelmente você chame as duas crianças, tragam os dois lados que estavam ali criando o conflito, coloque o conflito no centro, tente entender o problema, você fica como mediador desse conflito, você entende o que foi que ocasionou o conflito e depois você parte para dar soluções. Por exemplo, se uma criança puxou o brinquedo da outra e isso gerou uma briga, né? A criança que teve o brinquedo puxado reagiu com uma mordida. O que você faz? Você fica o tempo todo dizendo a ela, não pode morder, não pode bater, não pode puxar o brinquedo, ou você parte para uma solução, no sentido de virar para a criança que puxou o brinquedo e dizer, olha, não é bacana puxar o brinquedo, isso é falta de educação, mas você pode pedir por favor, você pode dizer ao colega que você quer brincar e pedir que quando ele termine de brincar que ele lhe dê o brinquedo. Então, geralmente, quando nós estamos mediando um conflito entre crianças, a gente tende a entender o problema e depois buscar soluções. A gente foca na solução e não no problema. No entanto, quando nós estamos falando de conflitos de equipe, nós, educadores, entre a nossa equipe em geral, a gente tende a focar no problema. Por que eu digo isso? Porque quando a gente está, às vezes, num projeto, é comum eu ouvir, mas a minha equipe não abraça, mas os meus colegas não participam de formação, mas a minha diretora não pensa como eu penso. Ou seja, a gente fica o tempo todo focando no problema e não no que a gente pode fazer. E como eu já falei, a gente precisa colocar a nossa energia nas soluções, naquilo que está sob o nosso controle, em coisas que a gente pode fazer para resolver e não nas críticas, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês algumas formas, o que eu compreendo como necessário para que a gente se livre, né, dessa questão de ter uma equipe conflituosa no nosso ambiente de trabalho. Então, a primeira coisa para mim, essencial, de extrema importância, e o que eu falo bastante para vocês, é criar um projeto coletivo. Eu não consigo imaginar uma instituição que tenha um projeto pensado por um grupo e executado por outro e que isso venha a dar certo. Exemplificando para vocês, muitas vezes a gente vê dentro das escolas a equipe cabeça e a equipe corpo. Então existe uma equipe que pensa o projeto, né, que tem aquele projeto do eu. Eu penso, eu boto as minhas ideias, aquilo que eu acho que é necessário e depois eu entrego esse projeto para uma equipe corpo executar. Geralmente a equipe mente são os gestores, está ali a secretaria, está ali muitas vezes até alguns educadores. Só que entrega para uma equipe corpo realizar. E quem é essa equipe corpo? Às vezes os professores estão nessa equipe corpo, às vezes são os gerentes, não, os agentes de apoio, né, os auxiliares de classe, é o pessoal que está ali na vigilância. Então essas pessoas não participaram de um projeto. E muitas vezes ocasiona-se conflitos porque eles não concordam com o que vai ser feito, as ideias que montaram o projeto não condizem com a realidade. Quem está na prática fala assim, isso aqui não vai funcionar. E aí não faz e se instaura um conflito. Então, para a gente quebrar essa lógica conflitual aí de quem pensa e quem executa, nós precisamos colocar todas as pessoas, todo o corpo de trabalho para pensar e criar esse projeto. Esse projeto precisa ter participação das pessoas. Lembra quando a gente fala que quando a criança participa do processo, quando ela participa da construção dos combinados, ela tende a cumprir? A mesma coisa se dá com os adultos. Quando você ativa esse gatilho de participação, ele tende a cooperar, porque ele participou, ele se sente parte desse projeto. Então a gente sai, quando a gente cria um projeto coletivo, a gente sai de um projeto eu e a gente se transforma num projeto nós, porque todas as pessoas passam a se enxergar dentro desse projeto. Então essa é a primeira forma e para mim uma das mais importantes da gente quebrar esse
conflito que muitas vezes se instaura dentro das instituições. Segundo ponto importante é a partir do momento que a gente estabelece esse projeto, a gente cria um objetivo em comum. Então, cada pessoa do conjunto sabe para onde vai. Você não tem mais aquele professor que está caminhando para um lado, aquele gestor que está caminhando por outro e vice-versa. Por exemplo, eu como professora posso entender que uma educação de qualidade, se a gente estabelece, quando a gente vai criar um projeto, e aí vale uma ressalva. Quando você vai criar um projeto em grupo, esse projeto precisa ter um objetivo em comum bem específico para não ocasionar essas divisões de rota. Então, eu boto lá eu coloco lá como objetivo oferecer uma educação de qualidade para a minha comunidade. Só que educação de qualidade para o professor A pode ser uma coisa, para o professor B pode ser outra. Então, isso tem que estar muito bem amarrado, tem que estar muito bem explicado o que é essa educação de qualidade dentro das suas ações, ou você precisa esmiuçar, tentando deixar esse objetivo o mais específico possível. Então, ao invés de colocar, eu quero oferecer uma educação de qualidade para o município, eu posso dizer que o nosso objetivo é ampliar, nutrir a criatividade das crianças, por exemplo, ampliando possibilidades estéticas, ampliar o vocabulário no caso de creche, né? Então, assim, ampliar o vocabulário dos alunos, para alguns da pré-escola, né? Tentar ir a pseudoleitura, até na própria creche, então, colocar um aluno num processo de pseudoleitura. Então, essas coisas, esses objetivos, vamos dizer assim, ou expectativas de aprendizagem, você consegue visualizar de forma mais clara. E aí a gente não entra em caminhos não, mas vamos dizer assim, percursos mesmo diferentes de um educador compreender como educação de qualidade, que ela precisa nutrir essa criatividade, de que ele vai trabalhar essa pseudoleitura, de que ele vai ampliar as perspectivas estéticas da criança, enquanto um outro educador entende como uma educação de qualidade que a criança de 2 anos tem que sair, por exemplo, escrevendo o nome, conhecendo o nome de todas as cores, que ele tem que saber todos os números, que ele já tem que começar a saber as letras do nome dele. Então, são perspectivas diferentes e cada um pode estar indo para um lado e atingindo aí outros objetivos. Então, é bacana que dentro desse projeto existam objetivos claros e específicos para que todo mundo saiba por onde vai caminhar. E aí as ações desse projeto precisam estar muito bem definidas para que todo mundo saiba o que é que vai fazer, quem vai fazer o quê, e aí a gente traça nesse projeto da escola o que é que vai ser avaliado de tempos em tempos para poder fazer de novo um apanhado de como é que está o andamento desse processo. Então vamos lá. Quando você faz essa rota em comum e você vai definir isso com a sua equipe, primeira coisa, na hora que vai definir ações, você vai definir buscando solução. Lembra que eu falei da história das crianças? Então, quando você vai dialogar um conflito com a criança, você foca na resolução, você não fica falando dos problemas. Então, a mesma coisa. Você não vai buscar uma solução e vai dizer assim, eu acho que fulano tem que chegar cedo, porque ele nunca chega cedo. Eu acho que a gente tem que colocar aí como ação que os professores precisam ler mais, porque só eu leio, meus colegas não leem. Então, quando você faz isso, você começa a criticar o outro e você mina as relações. Portanto, ao invés de focar em criticar o que o outro faz ou não faz, foca no que você pode resolver. De que forma? Eu sugiro como ação que a gente crie uma prática de formação, de tempos em tempos, que cada educador traga um texto para ser debatido, que a gente crie aqui uma equipe, um grupo de estudos, por exemplo, que a gente crie a prática de um colaborar com o outro. Então, você vai trazendo estratégias que podem resolver aquilo que você iria colocar como crítica. E outra coisa, que a gente precisa entender quando a gente vai criar um projeto coletivo. A sua verdade, ela é apenas sua. Então, se você entende que uma criança de, 4 anos precisa sair escrevendo o nome todo e você quer colocar isso como um objetivo, mas a sua equipe não quer. Ou você traz fundamentos que de fato convençam a equipe
desse seu argumento, dessa sua ideia, ou você realmente expõe a ideia e se não for aceita pelo grupo, você precisa recolher, porque ali está sendo feito um plano, um projeto de nós, é um projeto coletivo, não é um projeto sobre o seu pensar, sobre a sua verdade. E aí uma outra situação, você quer também, eu acho necessário que para que a gente crie aí ações, vamos também estabelecer um diálogo, de conversar, de fazer críticas construtivas para os nossos colegas. Então, no momento que você está pensando nas ações, colega, eu acho que você poderia melhorar isso. Eu acho que você deveria, né, como eu falei, chegar mais cedo. Eu acho que você deveria ler mais. Nós não vamos partir para a crítica, tá? E aí um outro ponto. Existe aquela ideia mas foi uma crítica construtiva. Mas se o outro não lhe deu espaço para isso, não é uma crítica construtiva. Você está dando ali a sua opinião, invadindo o espaço do outro e ele não lhe concedeu esse espaço. Portanto, a informação, a comunicação, a dica, ou seja lá o que você queira passar para o outro, às vezes de forma muito genuína, muito de boa vontade, mas o outro não estar aberto a receber, ele pode receber aquilo como uma violência. Então, para que a gente aperfeiçoe essa comunicação, você precisa entender que uma crítica construtiva, ela é feita quando a pessoa lhe dar abertura para isso. Então, se você acha extremamente necessário falar algo, dar uma dica para um colega, para que o trabalho ande, ao invés de chegar e dizer, olha colega, eu acho que você tem que ler mais, você pode chegar para essa pessoa e falar, olha, eu tenho observado isso, então fala do que você viu. E falar sobre o que a gente vê não é falar sobre o que a gente acha, ok? Então, olha, eu vi que você estava angustiado aquele dia, eu vi que você não conseguiu fazer a leitura do texto para o nosso diálogo naquele dia da reunião. Então, o que você acha, né? Eu tenho uma dica para te dar. Você gostaria de ouvir? Então, pede permissão a essa pessoa para que você vá lá expor as suas ideias. Se ela disser não, ok, você tentou. E se ela acolher, massa, bacana, porque ela pode, né, colocar isso em prática e ajudar a equipe como um todo, porque a gente precisa pensar que nós caminhamos juntos, então bacana se ela aplicar isso na vida dela e trouxer essa contribuição para o grupo. Um outro ponto, então nós precisamos criar também uma coisa que eu acho fundamental, você faz esse projeto, você traça as ações, mas nós precisamos também criar uma rotina de formação para que essa equipe comece a conversar e a dialogar, a pensar, vamos dizer assim, formar um pensamento parecido, ou que tente criar um pensamento meio que em comum. Ainda que haja umas divergências, eu acho que a rota é essa, eu acho que a rota é aquela, quando você dialoga e cria um ambiente de formação, as ideias começam a se linkar, Fê. Eu acho que a gente, por exemplo, eu acredito que a criança precisa sair sabendo o nome de todas as cores ao final do ano, e o outro professor acredita que o mais importante é oferecer diferentes materiais para que a criança aprenda a explorar esses diferentes materiais. Então, o professor A pode dialogar com o professor B e falar, como é que a gente pode linkar essas duas ações? Eu posso oferecer diferentes materiais com diferentes cores e ao mesmo tempo ir trabalhando isso com a criança para que ao final do ano ela tenha aí, ela consiga sair sabendo o máximo de nome de cores possíveis, mas que ao mesmo tempo ela tenha essa ampliação de suporte, né, da noção de suporte de material, de texturas e por aí vai. Então vocês podem, num ambiente de formação, vocês dialogam, vocês tentam formar uma ideia que case aos interesses do grupo. E aí a gente tem também o seguinte, quando você faz uma formação, você consegue captar os talentos da equipe para ser colocado em ação dentro de um projeto. Então, o professor fulano toca um violão, poxa, bacana, de que forma a gente pode criar ações dentro da escola que alavanque, apresente a essa comunidade o talento do professor que toca violão, o talento daquele aluno que sabe dançar bem, que faz um balé, que joga uma capoeira, né? Então, como é que a gente pode criar dentro das ações do projeto uma forma de colocar os talentos da equipe pedagógica, de gestão, como também os dos próprios alunos, que é um professor que se reconhece, um professor que está
está ali trabalhando o autoconhecimento, ele consegue fazer isso também na equipe dele, colocar isso em prática também dentro da sala de aula dele. Um outro ponto, quando você começa a fazer formações para o amadurecimento da sua equipe, eu também acho essencial que você conheça os temperamentos do grupo. O que seria isso? Nós temos 4 tipos de temperamentos: o melancólico, o colérico, o fleumático e o sanguíneo. Então, quando você entende o temperamento dessas pessoas, o temperamento está ligado à reação que a pessoa tem no momento de um conflito, por exemplo. Então, quando você entende o temperamento dessas pessoas, você tende a compreender mais as ações que ela tem diante de um conflito. Então, por exemplo, quando você instaurou um conflito com o pai e aí o professor é daquele que explodiu na hora ali uma resolução com o pai. Então, se você sabe que aquele educador, ele é bem colérico, ele explode, ele é pavio curto, você vai pegar esse educador no momento de conflito com a família e colocar junto, sem dar um tempo de acalmar esse colérico, de deixar ele, né, dar uma respirada. Então a gente começa a saber atitudes que a gente vai tomar diante do perfil que a gente tem dos profissionais. Outro ponto, quando você entende também o perfil de ação do colaborador diante de uma construção de projeto, isso também facilita. Então nós temos aquele educador que é super sonhador, ele sonha, ele traz muitas ideias de sonho para um projeto. Você tem aquele educador que é do planejamento, ele é super planejador, ele é super metódico, ele traça ali tudo direitinho do que ele vai fazer. Você tem também educador, eu vou aqui falar numa perspectiva bem ampla de todo mundo que está no ambiente para educar, para contribuir com a educação. Então você tem ali também aquele que é realizador, que você entrega na mão dele, ele faz, ele concretiza, ele coloca em ação. E você também tem aquele perfil de educador que é o celebrador. Então tudo que se conquista, qualquer pequena conquista, ele está ali celebrando. E Fernanda, existe um perfil melhor? Eu tenho que montar, eu quero uma equipe só de quem realiza. A pessoa que realiza nem sempre ela é uma pessoa que tem boas ideias, nem sempre é uma pessoa que planeja bem. Então, o ideal é que você tenha esses 4 perfis dentro do seu grupo. É bacana ter aquele que sonha, então você pega aquele que sonha, que tem boas ideias, que é mega criativo ali, sonha bastante coisa, entrega na mão de um planejador para que ele planeje a ação, depois você entrega na mão de pessoas realizadoras para que elas realizem e também coloca pessoas que tragam celebração, porque a celebração ela traz motivação para a equipe. Então você também precisa ter pessoas que saibam celebrar. Esses 4 tipos de comportamento, inclusive nós podemos ter um pouco de cada, a gente pode desenvolver isso em nós, né? Por exemplo, eu tento desenvolver muito em mim o hábito da celebração, porque eu costumo não celebrar muito. Então a gente pode, inclusive, desenvolvendo na equipe esses 4 perfis de ação, vamos dizer assim. Uma outra coisa que melhora e muito e diminui conflitos dentro de uma instituição é interaja com as pessoas, é procurar interagir com o grupo, conhecer o grupo. Então, na hora do almoço é essencial que as pessoas sentem juntas, comam. Chegou de manhã, tem a possibilidade de tomar café junto com o seu colega de trabalho, toma café junto com o seu colega de trabalho. Procurar interagir dentro do espaço escolar e também fora dele. Por exemplo, a minha equipe hoje atual de trabalho, minhas colegas de educação hoje, quando nós tivemos muita dificuldade devido à falta de pessoal de sentarmos para almoçar juntas, né? Tomar café, então era muito difícil. A gente sai de uma cidade para ir trabalhar em outra, então muitas vezes a gente chega já faltando pouco tempo para o horário de trabalho, então a gente também não tem esse horário assim de café ou de conversa pela manhã. E este ano agora, né, 2020, nós conseguimos, depois de 2 anos, nós conseguimos estabelecer, com um quadro melhor de profissionais, um horário para que as professoras sentassem juntas, para poder almoçar e bater papo e relaxar. E isso tem refletido no comportamento do grupo. Todo mundo tem falado, ai que maravilha, nossa, como a gente sentia falta disso, como a gente sentia falta de conversar, de dialogar, de ter esse tempo nosso, que isso cria uma relação. Você conversa da sua vida pessoal, você troca dicas. Então, por exemplo, eu estava ampliando a minha casa, fazendo reforma, uma colega também, nós trocávamos dicas ali sobre tipo de material, orçamento de para pedreiro e por aí vai. E parece insignificante.
Se a gente for falar falando assim, ai, Fernanda, mas isso minimiza conflito? Sim, isso minimiza, porque quando você cria um vínculo com a pessoa, quando você acha uma similaridade entre você e o outro, isso te conforta de uma certa forma. Então, por exemplo, se o outro traz uma ideia contrária a você numa reunião, ou você muitas vezes tem uma ideia fechada sobre aquela pessoa, então, inclusive, essa relação, manter essa relação com o grupo, com diferentes pessoas da sua instituição, faz com que você quebre essa imagem fechada. Então, quando você quebra essa imagem fechada do outro, isso facilita o acolhimento. Então, por exemplo, quantas vezes você já pode ter se deparado numa situação de dizer assim: poxa, fulano, eu te achava tão antipático, nossa, eu achava você a cara da nojentice. Quando depois que eu te conheci, eu vi que você era o avesso do que eu pensava. É comum, não sei se isso já aconteceu com você, mas assim, não é nada fora do comum, do extraordinário, que isso aconteça com as pessoas. Já aconteceu comigo várias vezes. Nossa, eu achava que você era uma pessoa super séria e tô vendo aqui você super palhaça, né? Então, tanto de eu ter essa impressão com as pessoas, como pessoas terem também essa impressão de mim. E é normal. E por isso você criar um relacionamento com as pessoas com quem você trabalha faz com que você quebre essas imagens fechadas e te aproxima mais das pessoas. Você passa a acolher mais o que a pessoa traz. Às vezes a pessoa tem uma mesma dor que você e você não sabe, né? Então, assim, isso também aproxima. Essas similaridades de gosto, de pensamento, né? A situação com que você está vivendo, vindo do mesmo lugar. Quantas vezes eu já vi pessoas que vêm de um interior, encontram uma outra pessoa que também é do mesmo interior, e isso cria um clima de conversa bacana entre essas pessoas, né? E aí daí propicia uma outra relação, de falar inclusive do lugar que veio, das saudades, das recordações. Tudo isso aproxima, né, um profissional de outro e cria um clima bacana dentro da instituição. E aí, por fim, eu acredito que se você já tem um projeto pensado por todos, com objetivos muito bem alinhados, né, ações muito bem alinhadas ao seu objetivo, tudo bem traçadinho, bem específico. Se você já sabe, você já cria uma rotina de formação na sua equipe, as pessoas mantêm relações dentro e fora da instituição, a quem deseja, né? Por exemplo, esse ano eu fui para o carnaval com colegas do meu trabalho, foi muito bacana. Então, quando você cria todo esse ambiente, isso já favorece, né? E para mim também um outro ponto que ajuda muito, já estou até falando o nome, que é ajudar as pessoas. Então, quando você parte para ajudar os seus colegas de trabalho com pequenas ações, então, por exemplo, o colega foi encarregado de fazer o painel de uma apresentação e esse painel precisa estar pronto em 2 semanas, mas por algum motivo o tempo que a equipe pensou para a execução do projeto foi pouco, não está dando conta de fazer, a colega não deu, junto com o grupo dela, de dar conta daquele painel para apresentação. Então, se você já terminou o que você tinha para fazer, por que você não pode ir lá ajudar? Né? Não existe, a gente tem que parar de pensar as ações da escola dentro de caixinhas. Ah, minha sala está pronta, agora eu vou bater papo com o colega que dê conta lá do serviço dele. Então não é assim, porque a gente precisa literalmente pensar como comunidade. O trabalho do outro, que não é bem do outro, ficou a cargo do outro fazer isso e de você fazer uma outra coisa, mas se você já deu conta do seu, você precisa ir lá ajudar, porque não é o trabalho dele, é o trabalho da equipe toda. É um trabalho da instituição escolar, é o reflexo do grupo. Então, se por acaso o painel não sai bem feito, e aí você vai pensar, por mim, se sair mal feito, é o trabalho dele que está em jogo, a gente vai dizer que foi ele que não fez direito. Isso reflete o que você, enquanto profissional, é, a sua ética profissional. É bacana você virar e dizer assim, mas foi colega que não deu conta, não tem nada a ver com isso. Tá, você tem a ver com isso. Porque você está ali para ajudar, você está ali para colaborar. Se alguma coisa não está funcionando, nós precisamos assumir a autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis, sim. Se alguma coisa não está dando certo, se alguma coisa não está caminhando e você não fez nada para ajudar, você é responsável por aquilo. Então eu costumo falar muito assim, eu vejo educadores reclamando, porque a secretaria, porque a falta de material, porque isso, porque aquilo outro. Ah, Fernanda, então a gente vai resolver tudo, a gente tem que tomar ação para resolver tudo? Não, não é isso que eu estou falando. Existem situações que perpassam
o poder de ação de um professor, mas você precisa fazer algo. É sobre isso que eu estou falando. Até onde você pode atuar, até onde você pode agir. Então tenha a consciência, sabe? Aquela coisa de você falar assim, ó, ufa, eu fiz tudo o que eu pude. Eu quero estar com a minha consciência tranquila de que eu fiz tudo o que eu pude. E ok se não deu certo, se não aceitaram, porque aí a gente precisa fazer um trabalho de que às vezes o todo precisa, vai fazer um. É como às vezes a gente fala assim, nossa, é um trabalho de formiguinha, você vai tocando aqui, tocando ali para fazer mudanças. Porque as pessoas, às vezes, têm o seu processo, né, de mudança mesmo, de amadurecimento. Para uns é mais rápido, para uns é mais lento. E também pode acontecer de você estar tentando implantar uma ideia que não convém ao grupo. Então, o fato do grupo não aceitar aquilo que você pensa, como eu falei, a sua verdade, não quer dizer que as coisas não estão indo bem, não quer dizer que um projeto não esteja sendo construído pelo coletivo. Ele simplesmente não segue totalmente a sua ideia. E aí você precisa trabalhar isso com você. Se você bate tanto na tecla, não está funcionando, não é assim, não é assim. Será que não é um problema de ego? Né? Será que não é o seu ego ali aflorando, querendo que seja do seu jeito? Então, esse processo de construção de um projeto coletivo, ele trabalha muito na gente o nosso autoconhecimento. Isso é muito bacana. E eu acredito que um ponto mega chave para amenizar conflitos dentro de uma instituição é a instituição e os próprios educadores investirem no próprio amadurecimento. Quando a gente amadurece, quando a gente vai crescendo, quando a gente está ali em constante formação, estudo. Então, por exemplo, uma forma de você ajudar o seu colega e de se ajudar, porque quando você ajuda o outro, você também se ajuda. Ao invés de dizer para ele, nossa, eu acho que você precisa ler mais aí, você precisa estudar mais, você precisa mudar essa postura, porque não chega e fala assim, olha, eu li um livro muito legal e eu acho que você vai gostar também. Vai lá e entrega um livro para ele. Né? Se ele não lê, ok, você fez a sua parte. Né? Assim, vai pensando em estratégias onde você possa mover, botar esse colega em movimento junto com você e não fazendo crítica, gente, porque a crítica não vai movimentar boas ações. Ok? Então você pode estar ali, dar um livro para esse colega, chama esse grupo para ir para uma formação em conjunto, isso também é muito bacana. Ano passado, Fernanda, acho que foi ano passado, por exemplo, eu fui com as minhas colegas assistir uma palestra do Paulo Fock, que teve aqui em Salvador, gratuita. O grupo super gostou, então nós fomos juntas, algumas foram juntas, se organizaram para ir de carro, depois o grupo todo se encontrou na frente da faculdade, então batemos um papo, conversamos, inclusive como foi a ida de cada uma, porque todo mundo se mobilizou, teve gente que saiu, né, de uma cidade, saíram, minhas colegas, eu trabalho hoje em São Francisco do Conde, então minhas colegas saíram de São Francisco para vir para Salvador assistir, e isso já é algo para se comemorar. Você mover as pessoas, tirar as pessoas de uma cidade para vir a outra, para que elas viessem assistir, estar ali o grupo todo numa formação em conjunta com um grande profissional, isso já é um ganho, tá? Então, às vezes a gente precisa celebrar as pequenas conquistas. Às vezes a gente fala assim, mas o pessoal veio, mas eu acho que não aprendeu nada, nem participaram, nem fizeram nenhuma pergunta. O fato das pessoas não fazerem nenhuma pergunta não quer dizer que elas não gostaram, né? Então, assim, comemora o pequeno avanço que já foi as pessoas virem. Então, depois, se por acaso as pessoas começarem a participar, porque isso diz muito do perfil de cada um, se elas começarem a participar e fazer pergunta massa, comemora de novo. Às vezes ela não faz pergunta, mas você vê o reflexo na prática dela. Então a gente precisa enxergar, às vezes, o que não está na nossa cara. E aí, criar literalmente situações onde essas pessoas possam se colocar. Nossa, o que, vocês acharam do curso? E sobre isso que o profissional falou, o que, vocês pensam? Então, para quem está aí num papel de coordenação, pode puxar muito essa discussão num planejamento pedagógico do grupo, mas o professor também pode puxar, um pode puxar do outro, tá, gente? Então, só finalizando, para a gente traçar aqui uma coluna vertebral de tudo que eu falei. Então, primeiramente, para mim, super essencial para se findar conflitos de uma equipe é todo mundo sentir parte do projeto, todo mundo colocar ali, ó, o seu dedinho, a sua digital na construção do projeto, porque quando ele se sente parte, a tendência é que ele coopere é maior e gera menos conflitos. Segundo, ter objetivos claros, para que todo mundo, ainda que cada um pegue um caminho diferente, tenha uma estratégia diferente, está todo mundo caminhando em
prol de alcançar o mesmo objetivo que está claro para todo mundo. Depois, faz uma formação, mantenha um costume de formação com essa equipe, para que essa equipe amadureça. Então, aprenda, crie uma imagem comum sobre o que está sendo debatido, sobre o que se quer, sobre o propósito, o que é que a nossa equipe, o que é que a nossa instituição tem como propósito dentro dessa comunidade que a gente atua. Então, tudo isso precisa estar afinadinho junto com a equipe. Depois, parte para um processo de interage com a equipe. Não fica nesse trabalho superficial de cada um faz o seu e ponto final. Procura conhecer as pessoas, as potencialidades, os talentos das pessoas do seu grupo. E, por fim, ajuda as pessoas. Ah, todo mundo conhece os seus talentos, dividiu as atividades, mas fica cada um no seu quadrado. Não. Então, coopera, divide as atividades por talento, conhece o grupo e também se ajudem. Ajude o outro a melhorar. Quando você ajuda o outro a melhorar, você ajuda a si e ajuda todo o grupo. Você ajuda a instituição, você ajuda a comunidade. O crescimento de um é o crescimento de outro. Tá? Então, para mim, esses 5 pontos são fundamentais para que você acabe, se livre de fato, de vez, né, de ter dentro da sua instituição uma equipe conflituosa. E me fala aí, o que é que vocês acham?